E aí galera, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre uma parte do setor primário que é a parte da pesca e da aquicultura. Já vamos tratar do que é isso, né? do que são esses termos, né? A pesca em si pode ser dividida em dois grandes grupos, que é a pesca tradicional e a pesca industrial. E eu vou usar muito o exemplo brasileiro para ficar mais fácil para a gente entender. A pesca tradicional, também chamada de pesca artesanal, é aquela que é feita principalmente por comunidades, por grupos que, quando estão nos rios, a gente chama de ribeirinhos, e quando estão no litoral, geralmente a gente chama de caiçaras, que são grupos que pescam para atender basicamente o mercado local. É uma pesca em pequena quantidade, é uma pesca geralmente diária para atender mercados muito próximos, e para muitas dessas comunidades, a pesca é a base da união do grupo. Comunidades caiçaras, comunidades ribeirinhas, a pesca é a principal atividade econômica, é a atividade que garante emprego, garante renda para essas comunidades. Só que a maior parte da pesca no planeta não é feita por essas comunidades, mas sim por grandes empresas. Essas pescas a gente chama de pescas industriais, que são grandes navios que se deslocam por rotas no planeta inteiro atrás da produção da pesca em larga escala. A pesca que é feita em grande quantidade, utilizando tecnologia. Muitos navios têm sonda, radares para trás e atrás da quantidade de peixe, da grande quantidade de peixe que querem buscar. E um bom exemplo disso é o Japão. O Japão é um país que o peixe é uma das bases alimentares, então eles consomem muito. Para garantir esse consumo e até para atender outros mercados, o Japão é o país que tem a maior quantidade de cargueiros, de navios de pesca espalhados pelo planeta. E isso pode trazer um problema. Não só os navios japoneses, mas outros navios industriais são os grandes responsáveis pela sobrepesca, que é um conceito simples. É quando eu tenho um nível de pesca maior que a quantidade de reposição desses animais no oceano. Isso pode gerar a extinção de espécies. Segundo um órgão da ONU que cuida da alimentação mundial, chamado FAO, 10% das espécies marinhas no mundo estão em níveis próximos da extinção e de 15% a 18% passam por sobrepesca severa. Um exemplo dessa sobrepesca severa próximo da gente é o atum, um peixe muito consumido que está dentro desse nível de sobrepesca. Como fazer para minimizar esses impactos ou então para garantir a sobrevivência dessas espécies? Primeira coisa, passa por leis mais rígidas, por leis que protejam os litorais. Só que isso tem um problema. E quando a pesca não é feita no litoral de um país? Quando a pesca é feita, por exemplo, em mares internacionais? A fiscalização deveria ser da ONU. Existe uma lei chamada Direito do Mar, que é de 1982, que fala que mares internacionais são de colaboração de todos os países e de fiscalização da ONU. Só que é muito difícil fiscalizar. Então, muito também passa da pressão do consumo, da pressão do próprio consumidor em se negar em consumir itens de sobrepesca, por exemplo, para garantir que empresas de larga escala, de escala industrial, respeitem regras e normas aí. Além disso, uma outra alternativa que pode ser interessante é a aquicultura. A aquicultura é a criação de espécies marinhas em cativeiro. Algumas pessoas costumam chamar isso aqui de fazendas da água. É como se eu criasse espécies como peixes, crustáceos, em grandes campos, em lagos, rios, em mares, para garantir o cultivo, para garantir a sobrevivência das espécies e que elas sejam vendidas na larga escala que a gente precisa. Existe até uma profissão que uma das coisas que ela faz está associada à aquicultura, que é um engenheiro de pesca. No Brasil, a prática da aquicultura vem crescendo nas últimas décadas aí, principalmente nas águas e nos litorais do sul e do sudeste do nosso território, garantindo a preservação de algumas espécies e, ao mesmo tempo, que essas espécies sejam levadas ao consumidor e a gente possa continuar consumindo os produtos que vêm das nossas águas, dos nossos rios e dos mares. Beleza, pessoal? Até a próxima!